noite, igreja. Boa noite, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Isaías, capítulo 54. Tema de hoje, o tema do propósito é a hora é agora, vamos crescer. E o tema de hoje, do penúltimo dia dessa semana de propósito, que tem sido uma bênção, amém? Quantos aqui foram já abençoados? Amém, glória a Deus. Eu fui muito abençoada durante todos esses dias, apesar que eu faltei 2 dias devido à questão de saúde. Não só minha, mas da minha família, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. E na quinta-feira, um testemunho, um breve testemunho. Na quinta-feira, eu estava assistindo o culto em casa, e aí eu não vim porque eu estava com uma forte dor de cabeça, que eu já tinha sentido antes, e o médico tinha diagnosticado com enxaqueca. E aí, depois da ministração do louvor, ainda estava com muita dor de cabeça, muita dor na nuca, até estava achando que a minha pressão estava alta. E aí a irmã Terezinha, a diaconisa Terezinha, foi orar, e ela começou a orar por cura, e eu comecei a orar também, botei a mão na minha cabeça, e instantaneamente a minha dor passou para a glória de Jesus. E eu falei assim, Deus, muito obrigado por eu ter experimentado essa sua cura através das redes sociais, né, através do culto online. E foi muito bom, foi muito gratificante. A quinta-feira a palavra foi tremenda e a oração da irmã também foi tremenda. E Deus está agindo em nosso meio. Amém? E hoje não será diferente. Hoje o Senhor tem uma porção dobrada para nós. Todos os dias o Senhor derrama o maná dele para aqueles que creem, para aqueles que estão de coração aberto. Então, hoje o Senhor tem mais para nós. Amém? Isaías, capítulo 54, versículo 6, diz assim: Porque o Senhor chamou você, como se chama a mulher abandonada e de espírito abatido, como se chama a mulher da mocidade, que havia sido repudiada, diz o seu Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa semana de propósito e por tudo que nós experimentamos na Sua presença até aqui. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha falar conosco hoje de forma poderosa, que os céus venham se abrir aqui neste lugar e que possamos sair daqui com a nossa porção dobrada, Jesus. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha fortalecer a nossa fé em Ti e que possamos sair daqui avivados no Espírito, em nome de Jesus. Fale conosco, Senhor. Queremos ouvir a Sua voz, ó Pai. Usa-me, Pai, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Um chamado excelente. O crescimento se dará pelo agir de Deus. Isaías 54, versículo 6. Porque o Senhor chamou você. E na versão NVI, está escrito assim: o Senhor chamará você de volta. O Senhor chamará você de volta. Como nós temos visto, né, durante essa semana, no capítulo 54, eu não somente li até o versículo 7, que é da semana de propósito, eu li o capítulo inteiro. E é um capítulo assim que ele traz uma mensagem de esperança, de restauração, de prosperidade, alegria e crescimento. O capítulo ele enfatiza a fidelidade de Deus e a superabundância das bênçãos e a proteção do Senhor, apesar das dificuldades. Neste versículo 6, que é o versículo de hoje, nós enxergaremos a natureza inabalável e o eterno amor de Deus para o seu povo, com o seu povo, oferecendo consolo e esperança diante das tribulações da vida. Essa passagem, ela já começa com um convite de alegria, um convite de esperança para nós, onde Deus se compara a um esposo
que acolhe de volta a sua esposa que foi rejeitada. Aqui nós vemos compaixão, nós vemos amor, revelando a disposição de Deus em perdoar e restaurar um povo que o abandonou. Neste tempo do profeta Isaías, a nação de Israel estava em completa apostasia. O que significa apostasia? É o abandono ou a rejeição da fé em Deus e os seus ensinamentos. E eles viviam como se Deus, que era o seu marido, o seu esposo, estivesse morto e, portanto, deveriam ser levados em cativeiro babilônico. Esta era a desgraça da sua viuvez, como nós lemos lá no versículo 4. Desse capítulo 54. Israel era a mulher viúva, cujo marido, o Senhor, estava morto para ela espiritualmente. E aqui, no versículo 5, podemos ler aí, acompanhe na sua Bíblia, diz assim: porque o seu Criador é o seu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Ou seja, o teu Criador é o seu marido. Israel não seria mais uma mulher viúva. Deus é o seu marido, que lhe restauraria a sua vida espiritual. E aí nós podemos ver, no versículo 6, que Deus renova a sua aliança com o seu povo, com Israel. Ele chama esse povo para perto, porque o Senhor chamou você. Porque o Senhor chamou você. E na versão que eu gostei, que foi na versão da NVI, diz: o Senhor chamará você de volta. Aquele que foi, o Senhor está chamando de volta. Deus chamou a Israel para assumir a sua verdadeira posição na história. Deus chamou aquele povo de volta para assumir a sua posição de nação escolhida do Senhor. E nesta noite, o Senhor vem nos chamando a nos posicionarmos, a sermos o povo escolhido, exclusivo dEle. O Senhor está nos chamando esta noite de volta para assumirmos a nossa posição nesta história, neste bairro. De humilhada, que era o povo, lá o povo de Israel, de humilhada e escravizada na Babilônia, para ser uma nação gloriosa. Essa era a promessa que o Senhor tinha para aquele povo. Por isso que Ele estava chamando eles de volta. E qual é a promessa que o Senhor tem para nós hoje? Qual é a promessa que o Senhor tem para a Igreja de Nova Vida em Brasípina? O Senhor chama o povo de Israel para se posicionar diante da restauração e das promessas após os momentos de desolação na Babilônia. Independente dos momentos sombrios das nossas vidas, independente das dificuldades que você vive hoje, o Senhor está te convidando a caminhar por fé, buscando sua presença e se mantendo firme na posição de filho de Deus. Esse é o chamamento, esse é o chamado que o Senhor tem para você hoje. Se posicione como um verdadeiro filho de Deus. Existe um chamado excelente para a nossa igreja. Um chamado para crescermos. E como diz o título, a hora é agora. A hora é agora. O crescimento se dará pelo agir de Deus. Preste bem atenção. O crescimento se dará pelo agir de Deus. Mas nós precisamos nos posicionar. Precisamos nos posicionar. Deus chama a mim e a você para nos posicionarmos como a noiva de Cristo. E o que Ele espera da noiva de Cristo, igreja? Ele espera que a gente viva em santidade. Ele espera que a gente viva em amor, amando a Deus em primeiro lugar e ao nosso próximo.
Ele espera que a gente se prepare e esteja vigilante para a sua vinda, para a vinda do noivo, que é Jesus. Ele espera que nós possamos fazer parte do corpo de Cristo, vivendo em comunhão. É o que o Senhor espera da noiva de Cristo. É esse posicionamento que Ele quer desta igreja. É esse posicionamento que Ele quer de cada um de nós, aonde nós estivermos, aqui dentro, lá fora, no seu trabalho, na sua casa, no supermercado, aonde você for, é esse posicionamento que o Senhor quer. E não podemos mais perder tempo. Como eu falei, a hora é agora. Amém, igreja? Assuma sua verdadeira posição como um servo e serva de Deus. Independente das circunstâncias, não podemos sair da nossa posição de filhos, cheios de autoridade e poder no nome de Jesus. Sabe o que tem acontecido com muitos de nós? Nós temos deixado as circunstâncias falar mais alto. E, com isso, a gente deixa de se posicionar como filhos cheios de autoridade e poder. Deus derramou unção sobre cada um de nós. Nós só precisamos crer e se posicionar como filhos que acreditam que há uma unção sobre a nossa vida e que, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, nada disso vai abalar a nossa fé. Nós precisamos parar de ver as coisas de forma natural e caminhar de forma sobrenatural. Igreja, não há mais tempo de nós olharmos as coisas com os olhos naturais. Não há mais tempo de nós darmos vazão às murmurações. Não há mais tempo. Deus está chamando para que a gente se posicione como uma noiva de Cristo. Vocês estão entendendo isso? Posicionamento é o que o Senhor espera de você. Ele está te chamando de volta para você voltar a ser aquela mulher fervorosa em oração. Ele está te chamando de volta para você ser aquele homem fervoroso em oração. Aquele que ora, aquele que jejua, aquele que lê a palavra, aquele que declara a palavra do Senhor diante dos desafios. É isso que o Senhor quer de mim e de você hoje. É esse tipo de posicionamento. Por mais que tudo diga ao contrário, você fala, eu acredito no Senhor. Eu sei que no Senhor eu posso tudo. Porque é Ele que me guia. É Ele que me fortalece. Eu sei. É isso que o Senhor espera de nós. Existe uma urgência hoje, nos dias atuais, e nós não podemos ficar apáticos em relação a isso. A gente pode ver nas redes sociais, na televisão, as barbaridades que têm acontecido hoje em diversos ambientes. Dentro de casa, nas escolas, no trabalho, nas ruas, várias coisas acontecendo. E nós, como cristãos tementes ao Senhor, precisamos ocupar esses espaços. Mas não de qualquer forma, não de forma leviana, mas sim posicionados na palavra de Deus, para poder combater o mal através da palavra. Como muito bem a irmã Adriana falou ontem, sobre nós chegarmos nos lugares, ela deu o exemplo do trabalho dela, de chegar dando uma palavra, declarar a palavra de Cristo sobre aquele ambiente, mudando a atmosfera daquele lugar. É assim que nós devemos ser como cristãos. Há um chamado para nós de sermos agentes transformadores aonde nós entrarmos. Mas você vai como? Se você não tem buscado a santidade, se você não tem buscado a presença, se você não tem lido a palavra do Senhor, que fortalece nós, que é a maior arma contra todas as potestades deste mundo.
Então, nós precisamos nos posicionar, porque o Senhor quer nos levar a lugares aonde as trevas reinam, para nós sermos luz. Deus quer nos levar a lugares aonde as trevas reinam, para nós sermos luz. E o que você tem feito? O que eu tenho feito diante disso? Diante desse chamado, que é uma urgência. É uma urgência. Deus está nos chamando esta noite para nos posicionarmos diante dele e nos colocar disponíveis para o seu agir. Diante dos desafios, eu deixo uma pergunta aqui para os meus irmãos. Uma pergunta que nós devemos fazer para o Senhor. Diante dos desafios que tenho vivido na minha casa, no meu trabalho, no ministério que eu sirvo, qual é a posição que o Senhor quer que eu ocupe? Não é a posição que você quer ocupar, mas é a posição que o Senhor quer que você ocupe. Vocês estão me entendendo, igreja? Diante da dificuldade que você tem vivido no seu trabalho, dentro do seu lar, com os seus, que posição o Senhor quer que você ocupe neste lugar? Isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque às vezes a gente acha que tem que deixar as coisas para lá. Às vezes a gente acha que tem que ficar calado. Ou às vezes a gente acha que tem que falar muito. Mas o que o Senhor quer de fato de você? Então é uma pergunta que nós devemos perguntar ao Espírito Santo. Que posição o Senhor quer que eu ocupe nos lugares aonde eu frequento? Deixar de ser omissos na fé, para ser atuantes no reino de Deus. Não há mais tempo de você se permitir a ser abalado pelas circunstâncias. Se posicione, é tempo de dar frutos. Guarde essa frase, meu irmão. Não há mais tempo de você se permitir a ser abalado pelas circunstâncias. Se posicione, é tempo de dar frutos. O Senhor quer os nossos frutos para a glória do nome dEle. Então, nós precisamos nos posicionar. Deixa as circunstâncias. Os desafios, as dificuldades são para trazer amadurecimento à nossa fé. Não é para a gente morrer, é para trazer amadurecimento. Mas vai depender da sua posição diante deles. Porque é tempo de dar frutos para o Senhor. A hora é agora. Vamos crescer. E diante de tudo que eu falei, eu quero que você guarde essas duas palavras, que eu repeti muito, que já estou encerrando. Posicionamento e disponibilidade. Pergunte ao Senhor, que posição Ele quer que você ocupe nos lugares aonde você frequenta. Esteja disponível para o agir de Deus na sua vida e através da sua vida. Esteja disponível, meu irmão. O Senhor quer corações disponíveis para a ação do Espírito Santo de Deus. Ele quer fazer coisas grandes na nossa igreja, em comunidade. Não só aqui no nosso meio, mas para além dessas 4 paredes. O Senhor quer mais de nós. Ele quer nos alargar, Ele quer nos expandir, Ele quer nos fazer prosperar, Ele quer fazer que a gente quer nos fazer profetas do Senhor por essas ruas, abençoando vidas através de evangelismo, através de uma palavra. Mas precisamos estar disponíveis. Não é mais o que eu quero fazer, mas sim o que o Senhor quer fazer através de mim. O que o Senhor espera de mim
aqui na igreja de Nova Vida. No departamento onde você serve, o que o Senhor espera de você? Jamais pense que você tem feito muito. Porque teve um período da minha vida que eu achava que eu estava fazendo muito. E o Senhor disse, se você estivesse fazendo muito, eu já teria te retirado desta terra. Se você está aí, é porque ainda precisa fazer mais. Então, não pense que você está fazendo muito para o Senhor. Ainda não é nada. E nós precisamos nos posicionar para fazer mais para Ele. Porque ainda existem muitas pessoas sedentas pela presença do Senhor. Só ainda não sabe. Mas vai ser através da minha vida e da sua vida que eles irão saber. Então, se posicione, meus irmãos. Essa palavra foi um confronto na minha alma. E eu espero que ela também esteja confrontando o seu coração. Mas não somente confrontando para ficarmos parados, mas para a gente se movimentar em fazer mais para o Senhor. Mais para o Senhor. Mais para o Senhor. Como eu falei, eu vou repetir novamente essa frase. Não há mais tempo de você se permitir a ser abalado pelas circunstâncias. Principalmente circunstâncias que acontecem dentro da igreja. Se posicione. É tempo de dar frutos. Para a glória e honra do Senhor. E nessa noite eu quero orar por você, meu irmão. Eu quero orar por você para que você venha a ser motivado, que o pastor me permita fazer essa oração. Fique de pé. Como eu falei, o Senhor tem um maná para cada um de nós, todos os dias. Nós só precisamos estar disponíveis para receber esse maná. E eu quero que você, nessa noite, receba essa palavra de posicionamento. De posicionamento. Senhor Jesus, coloque a mão no seu coração. Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, queremos te agradecer, ó Deus, por essa palavra, Senhor Jesus, que foi ao nosso encontro, ó Pai. E que essa palavra, Deus, não venha entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas que ela venha germinar em nossos corações, Jesus. Que possamos sair daqui entendendo que nós temos a tua unção, o teu poder para fazer a diferença onde nós estivermos. Que possamos entender agora, Espírito Santo de Deus, entender qual é a posição que o Senhor quer que a gente ocupe nos lugares aonde nós frequentamos, Senhor. Ah, Jesus, se há mulheres de oração aqui que o Senhor já chamou, que o Senhor venha chamar de volta agora, para elas ocuparem este lugar, Senhor, de mulheres fervorosas na oração, Jesus. Se há homens de valor aqui, cheios da tua unção e do teu poder, que o Senhor agora, em nome de Jesus, venha chamar esses homens de volta, a assumir essa posição de homens valorosos, cheios da unção, da autoridade, do poder. Ah, Jesus, desperta, Senhor. Desperta aquele que por um tempo ficou distante de ti. Traga-o de volta à posição de um servo e de uma serva de Deus. Ah, Senhor Jesus, se tem alguém aqui perdido, Senhor, sem entender qual posição ele precisa ocupar, que o Senhor traga direcionamento agora em nome de Jesus. Ah, no ministério que essa pessoa serve, Deus, que ela venha assumir o papel dela de profeta, de profetisa do Senhor. Que ela não venha se achar menor, mas que ela venha dar o seu melhor para a honra e glória do teu nome, Jesus. Ah, Jesus, nos ajuda a nos posicionarmos, Senhor, diante das circunstâncias, ó Pai.
Se há pessoas aqui que precisam se posicionar, ó Pai, dentro dos seus lares, Senhor, traga agora autoridade, Senhor, para essa pessoa dar um basta naquilo que precisa ser dado um basta dentro da sua casa, Jesus. Ah, Senhor Jesus, faça essa mãe, Senhor, faça esse pai assumir a autoridade novamente, Jesus, em nome de Jesus. E abençoe esses lares, Senhor. Se há papéis invertidos no casamento, Senhor, ah, Jesus, que o Senhor venha trazer clareza, Pai, sobre o papel da mulher e do marido, Jesus. Em nome de Jesus. Se há inversão de papéis entre pais e filhos, Senhor, que o Senhor venha trazer clareza agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, traga ordem para dentro dos lares, Senhor. Traga ordem para dentro dos casamentos, Jesus. Traga ordem para dentro da tua igreja, Senhor. Para dentro dos ministérios. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, existem outros líderes aqui como eu, ó Pai. Que possamos nos posicionar, Jesus, como lideranças temente a Ti, Senhor, cheias da Tua unção e do Teu poder, da Tua autoridade, Jesus. Traga clareza sobre o papel do líder no reino de Deus, para cada um de nós aqui, Jesus. Ah, Senhor, traga ordem entre os diáconos e diaconisas, Senhor. Ajuda esses homens e essas mulheres, ó Pai, a se posicionar em oração, em nome de Jesus. Ah, Senhor, traga clareza sobre nós. Traga discernimento no Espírito, Senhor, para que possamos ocupar a posição de servo e servas do Senhor Jesus. Que as circunstâncias não venham, Senhor, nos calar. Que as dificuldades não venham nos paralisar, ó Deus, em nome de Jesus. Por mais que os nossos olhos naturais não vejam que há saída, nós iremos caminhar a partir de agora, diante da fé que o Senhor nos chama esta noite, caminhando, Senhor, pelo sobrenatural, em nome de Jesus. Transforma a nossa visão, Senhor, e que possamos olhar com os olhos da fé, com os olhos da fé, a nossa igreja se alargando, a nossa igreja se expandindo em nome de Jesus. O nosso bairro, como foi dado um testemunho aqui, sendo completamente transformado pela manifestação do poder do Senhor. Que possamos ver almas entrando por aquelas portas pelos olhos da fé, sedentas pela presença de Jesus. Que possamos ver pelos olhos da fé a nossa família toda sentada aqui por esses bancos. Ah, meu irmão, fala isso. Eu verei o meu marido, a minha esposa sentada aqui, os meus filhos. Ah, aquela pessoa que está enferma, nós veremos aqui curada. Em nome de Jesus. Nós não caminharemos mais de forma natural. Nós iremos caminhar de forma sobrenatural a partir de agora, Jesus. Estenda a sua mão, porque o Senhor está derramando essa noite unção dobrada. O Senhor está restaurando a sua fé. O Senhor está renovando a sua fé. Estenda a sua mão, meu irmão, e receba o maná do Senhor esta noite. Eu me posiciono, fala isso.
Eu me posiciono diante de Ti, Senhor, para fazer a Tua vontade. Eu me posiciono para colaborar para o crescimento do Teu reino. Eu me posiciono, Senhor, aonde quer que o Senhor me leve, eu serei luz, em nome de Jesus. E agora, por onde você passar, meu irmão, não esconda esta lamparina. Não esconda essa lamparina. Deixe a luz do Espírito Santo de Deus brilhar através da sua vida. Porque existem pessoas que precisam de uma palavra que só você tem. Porque o Senhor derramou sobre a sua vida hoje. Você recebeu agora uma revelação do Senhor. E você não pode mais esconder essa revelação. Santo, 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 santo Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos, Jesus. Nós sairemos daqui com o nosso maná e disponíveis para fazer a Tua vontade. Espírito Santo, fique à vontade, Senhor. Fique à vontade, porque nós declaramos essa noite, em comunidade, que nós nos posicionamos. Você declarou esta noite, em comunidade, ou seja, há testemunhas aqui, que você decidiu se posicionar. E para encerrar, eu quero ler uma passagem que me veio à mente agora, declarar sobre a sua vida. Essa passagem, meus irmãos, eu tomei posse dela no início do ano passado, através de uma palavra do pastor Paulo. E essa passagem eu carrego comigo. E eu carrego comigo, porque eu falei, Senhor, eu tomo posse dessa passagem. E eu quero declarar essa passagem sobre a sua vida hoje. É uma passagem de posicionamento. Porque quando a gente se posiciona, a gente começa a pensar, será que eu vou dar conta? A gente começa com gás. Mas aí vem um desafio, a gente desanima. E a gente acha que não tem capacidade para continuar na posição que o Senhor nos chamou para estarmos. E eu quero falar para você, meu irmão, o mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que capacita. E essa passagem aqui, que você venha se apegar a este versículo e saber que não é um homem que te chama, é o Senhor que te chama. E Ele nos chama essa noite. Você depois pode ler em casa o versículo todo, Números capítulo 13, mas eu só vou ler o versículo 30. Leia o capítulo todo. E o capítulo 30 diz assim: Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: Olha a fala de um homem que sabe a posição que assumiu. Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Essa é a palavra do homem que sabe a posição que Deus o chamou. E essa é a palavra para mim e para você esta noite. Somos perfeitamente capazes de fazer isso. O diabo vai tentar falar que você não consegue, que você não tem capacidade. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que capacita. É o mesmo que capacita.
e que você venha ser ricamente abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Fernando. Aleluia, graças a Deus. Quantos receberam do Senhor nessa noite? Fomos renovados pela palavra, pela ministração do Senhor sobre as nossas vidas. Que Deus continue falando ao nosso coração, tratando com cada um de nós, né? Nós temos que ter em nosso coração fazer o melhor para o nosso Deus. Queridos irmãos, nós estamos já na conclusão aí da nossa reunião. Lembrando que amanhã nós estamos aqui, 8 horas, para quem vem aqui estudar a palavra de Deus, e as revistas estão aqui, você pode pegar lá no finalzinho, lá com o diácono João, ali no balcão ali, né? Quem precisa pegar a revista. Às 9h30 nós vamos começar a nossa reunião. Não falte, traga a sua família, vamos cear juntos, porque amanhã é uma noite de comunhão, de alegria na presença do Senhor, né? Amanhã vai estar um amigo meu convidado, pastor, que também é da banda do Sérgio Lopes. Ele vai estar aqui trazendo uma palavra para a gente, né? E participando da nossa ceia aqui, e também vai almoçar conosco depois. Então, em nome de Jesus, não falte. Vamos estar juntos amanhã. E à noite, às 18 horas, nós temos o fechamento do nosso propósito, não é? Então, também amanhã vai ser um dia intenso, não perca. Dedica esse dia amanhã para estar na presença do Senhor, porque Ele vai te honrar, tá bem? Fala para a pessoa que está perto de você assim, ó, você amanhã não pode faltar. Fala assim, você amanhã não pode faltar. Aleluia, não pode faltar, não pode faltar. Oremos. Bendito Deus e amado Pai, soberano Senhor, muito obrigado por esse tempo na Tua presença de adoração e pela Tua palavra que foi ministrada a nós. Te louvamos porque nós vamos renovados para os nossos lares e com o coração aberto para que o Senhor continue falando conosco. Abençoa cada família aqui representada, leva-nos debaixo da Tua proteção, guardando-nos de todo mal, de todo perigo, de todo selado inimigo. Nos dá uma noite tranquila, Senhor, e amanhã um dia de vitória. Nós assim lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. E a igreja do Senhor diz amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém e amém. Dá um abraço em alguém aí que está perto de você.